Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal, teu canal, nosso canal. Meu nome é Gerson Zambrano, para quem não me conhece. Esse vídeo vai ser em português, normalmente meu canal é em espanhol, né? Mas esse vídeo vai ser em português porque é um vídeo que vou falar sobre a naturalização brasileira. E é lógico que se você tem interesse nesse vídeo é porque você quer se naturalizar brasileiro e você mora no Brasil e entende o português. Então, eu pensei, né, não vou fazer no espanhol porque vai que tem pessoas de outros países que não falam espanhol, então precisam dessa informação também. Então, é por isso que eu estou fazendo em português. E galera, muito feliz de estar com vocês. Muitos pediram esse vídeo no meu vídeo anterior, quando fui procurar, né, minha documentação brasileira. Aqui tá, né, a documentação brasileira. E sei que muitos querem, né, o passaporte brasileiro. Sei que também é interesse de vocês. E lógico, tendo a naturalização, vocês vão ter opção para adquirir o passaporte brasileiro. Mas esse vídeo não é para o passaporte, né? Esse vídeo é para naturalização e o passo a passo, ok? Eu vou entrar aqui Ok, estou entrando aqui, né, no link do Gov, né, do governo, né, www.gov.br. Lembra que primeiramente você tem que fazer um cadastro, né, no Gov, entrar, né, para poder fazer a naturalização, ok? Tem que ter o cadastro desse site ali, que é do governo federal, ok? Mas hoje não vou ensinar como fazer, como carregar, e sim vou ensinar quais são os documentos que você precisa para se naturalizar brasileiro. Então, a gente está aqui nessa página, nessa primeira página aqui, que estou entrando da naturalização ordinária, ok? Eu estava tentando entrar e estava dando alguns erros à página para ver algumas informações, mas eu consegui. Eu já tinha algumas informações, eu tinha o documento do que você precisa, né? Então eu tenho aqui o documento, e a gente vai estar falando sobre cada um dos documentos. E depois eu vou fazer um vídeo carregando cada documento, o passo a passo e tudo isso, tá? Primeiro vamos ver aqui o que é nacionalização, né? O que é nacionalizar, né? A nacionalidade, conforme determinado no artigo 12 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, pode ser adquirida por nacionalidade originária, né, quando decorre do fato gerado pelo nascimento do indivíduo, independentemente da sua vontade, ou por naturalização, nacionalidade adquirida em momento posterior ao nascimento. Quando uma pessoa de outra nacionalidade pede a nacionalidade brasileira. Em determinados países, a nacionalidade originária pode ser adquirida por jus sanguinis ou por vínculo sanguíneo decorrente de filiação, ascendência, não importando qual o local onde o indivíduo nasceu, ou por jus solis, que por vínculo de territorialidade, como o local de nascimento, ou ainda por meio dos princípios em conjunto, que é a modalidade adotada pelo Brasil para determinar a nacionalidade brasileira, ok? Então, beleza, a gente já sabe o que é a nacionalidade. Então, nacionalidade originária, né, é qualquer pessoa que nasce no Brasil é brasileira. Então, você tem um filho no Brasil, no meu caso eu tenho 2 filhos,
os dois nasceram brasileiros, tá? Eles nasceram no Brasil e nasceram automaticamente brasileiros, né? A adquisição de naturalidade originária independe da condição migratória dos pais. Dito de outro modo, mesmo que um imigrante esteja em situação migratória irregular no Brasil, eventuais filhos nascidos no território brasileiro terão nacionalidade brasileira originária, ok? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é importante que você possa, sabe, entender toda a situação. E a naturalização é para aquele estrangeiro, né, ou apátrida, reconhecido como tal, que adquire voluntariamente a nacionalidade brasileira desde que atende os requisitos legais no momento da formalização do pedido. É aquele que se adquire por vontade própria e posterior ao nascimento do indivíduo, ok? Então, mais ou menos é isso, beleza? Então a gente vem aqui em naturalização ordinária. Ele está dando um erro e não está me deixando aqui ver essas informações, mas eu consegui acessar essas informações através de outro link que eu tenho aqui, que já tinha guardado previamente, tá? Então esse primeiro aqui vai ser esse daqui. Depois vem o segundo. Vai ser residência. E depois temos esse aqui. Ok, vou explicar primeiramente. Ok, aqui a gente vai ver os requisitos, né? Os principais requisitos para optar, ok? Para optar pela naturalização brasileira aqui. Eu vou falar primeiramente da naturalização ordinária, que é quando você tem filho ou tem esposo ou esposa, o cônjuge, aqui no Brasil, tá? Então, ter capacidade civil significa que a pessoa, esse aqui é o primeiro ponto, significa que a pessoa está em condições de adquirir e exercer direitos e obrigações na forma da lei conforme o Código Civil. Em linhas gerais, o solicitante de naturalização precisa ter mais de 18 anos, no artigo 5º, né, do Código Civil, para solicitar a naturalização ordinária e poder exprimir a sua vontade, entendeu? Então, precisa ter acima de 18 anos para adquirir a naturalização ordinária, certo? Então, importante, né? Esse segundo ponto aqui é importante. Ter residência em território nacional pelo prazo estabelecido pela lei brasileira. Então, importante, né? Vamos dar uma olhada aqui para comprovar que o imigrante está estabelecido definitivamente no Brasil pelo prazo de 4 anos. Será considerado o período entre a data em que passou a residir por prazo indeterminado no país e a data de apresentação do pedido de naturalização. Gente, se você tem residência temporária, não pode optar pela naturalização ainda. Você precisa de 4 anos no mínimo, né? Eu vou explicar mais para frente porque 4 anos, pode ser 2 ou pode reduzir para 1, mas precisa ser 4 anos no mínimo com prazo indeterminado, com documentação ou residência indeterminada, ok? A residência por prazo indeterminado é um registro realizado na Polícia Federal, ok? Provavelmente muitos dos que estão assistindo esse vídeo já estão com prazo indeterminado, ok? O principal documento que atesta residência por prazo indeterminado no território nacional é o registro realizado pela Polícia Federal e a carteira de Registro Nacional Migratório, ainda que vencida, ok? Atenção, o interessado deverá já possuir o tempo de residência no momento da formulação do pedido, ou seja, eu preciso ter o tempo necessário no momento da formulação do pedido. Por exemplo, o pedido demora de 6 meses a 1 ano. Não, daqui a 6 meses eu já vou ter o período correspondente ao prazo indeterminado. Não. A partir da solicitação já você tem que ter o prazo
determinado, ok? Para o requerente reconhecido como refugiado pelo CONAR, é considerado como prazo de residência por prazo indeterminado o período compreendido entre a data de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado de apresentação do pedido de naturalização. Aí, tem pessoas que entraram como refugiado, eu entrei como refugiado, mas depois eu optei pela residência temporária normal. Então, depois já não contava como refugiado, ok? Beleza, vamos ver. Redução do prazo de residência. Ô Gerson, tá, mas tu falou de 1 ano, 2 anos, 4 anos. Normalmente são 4 anos, mas para o prazo mínimo de residência serão reduzidos nas seguintes situações, ok? Eu solicitei muitos anos depois ou vários anos depois a naturalização, então eu não optei basicamente por essa redução, mas é importante ler aqui. Para 1 ano se naturalizando, para 1 ano, se o naturalizando tiver um filho brasileiro nato ou naturalizado, isso é importante. Por exemplo, eu sou naturalizado brasileiro. Se minha mãe ou meu pai já tem 1 ano com a residência com prazo indeterminado, já tem 1 ano com a residência do prazo indeterminado, então pode optar pela naturalização, porque eu já sou brasileiro naturalizado, já eles têm um filho naturalizado, então já pode optar pela naturalização brasileira. Deverá ser apresentada a certidão de nascimento da prole brasileira. Destaca-se que não se enquadra na redução de prazo caso a prole brasileira tenha se naturalizado por naturalização provisória. A gente não vai tocar esse tema. E o segundo ponto para reduzir para 1 ano é se tiver cônjuge ou companheiro brasileiro e não estiver separado legalmente ou de fato no momento da concessão da naturalização. Nesse caso, deverá ser apresentada a certidão de casamento ou escritura de união estável. Né? No andamento do processo poderão ser feitas diligências para confirmar a autenticidade da certidão e a existência e a manutenção do relacionamento. E também pode reduzir caso que for originário de países de língua portuguesa. De língua portuguesa tem vários países originários de língua portuguesa, pode reduzir os 4 anos. Para 2 anos se naturalizando, ok? Se for apátrida reconhecido pelo governo brasileiro, ok? Tenha prestado ou poder prestar serviço relevante ao país, ou seja recomendado por uma capacidade profissional, científica ou artística, né? Aí reduz para 2 anos. Ok? Nessas duas últimas hipóteses, destaca-se que a avaliação sobre a relevância do serviço prestado ou a ser prestado ao país e sobre a capacidade profissional, científica ou artística para efeitos de redução do prazo de residência será realizada pelo Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça, ouvidos os órgãos técnicos competentes. Beleza. Então, ausência do território nacional. Aqui você tem que estar muito atento, né? Porque, olha só, sim, as viagens esporádicas do naturalizando ao exterior, cuja soma dos períodos de duração não pode ultrapassar ao período de 12 meses, não impedirão o diferimento da naturalização ordinária. A avaliação do tempo de ausência do país para fins de naturalização é orientada pela seguinte proporcionalidade: máximo 3 meses no período de 1 ano, somados todos os períodos de viagem. Então, se em 1 ano viajou várias vezes, não pode passar de 3 meses de ausência ou fora do Brasil.
Assim, essa mesma proporcionalidade deve ser adotada na contagem de prazos. Se for, no mínimo, se for o prazo mínimo de residência de 1 ano, ausência máxima somada de 3 meses. Prazo mínimo de residência 2 anos, ausência máxima somada de 6 meses. 6 meses. E para o prazo mínimo de residência de 4 anos, ausência máxima somada de 1 ano. Beleza, comprovação de residência. Deverão ainda ser apresentados documentos que comprovem a residência contínua, ininterrupta e por tempo indeterminado no Brasil por todo o período mínimo exigido, ou seja, pelo menos um documento por ano de residência. Destaca-se ainda que é obrigatória a apresentação de carteira de registro nacional migratório, ainda que vencida, e via original para a conferência. Serão aceitos documentos tais como contas de água, energia, telefone ao seu nome, cópia de contrato de locação, né? De compra e venda de imóvel em nome do interessado, dos pais do cônjuge ou companheiro acompanhado respectivamente da certidão de nascimento, de casamento ou comprovação de união estável. Declaração de instituição financeira que ateste o cadastro do cliente, comprovante de vínculo profissional conforme a atividade desenvolvida, como as atividades desenvolvidas não aparecendo aqui, mas declaração de empregador que ateste o vínculo empregatício, comprovantes de exercícios de atividades autônomos, comprovante de exercício de atividade de empresário, cópia de carteira de trabalho, certificados de conclusão de cursos, diplomas, históricos escolares, exames médicos, olha isso aqui, importante, exames médicos, extratos de previdência social, extratos de plano de saúde, outros documentos que atestem a residência contínua ininterrupta no país. Por exemplo, desde que eu entrei no Brasil, eu trabalhei. Então, a minha comprovação foi a minha carteira de trabalho. Eu entrei no Brasil, né? Eu comecei a trabalhar de carteira assinada e até a data de solicitação eu tinha carteira assinada. Então, esse foi o meu comprovante de que eu estava trabalhando e, evidentemente, não saí do Brasil nesse período, entendeu? Então é muito importante isso. Agora, por exemplo, na parte da minha esposa, desde que minha esposa chegou aqui, ela chegou grávida, depois ganhou o bebê, depois caiu a pandemia, ela não trabalhou, e eu tive que comprovar com exames médicos, com históricos escolares, com tudo isso, com certificados de conclusão de curso, toda essa documentação eu juntei para comprovar que minha esposa não saiu do Brasil no tempo determinado, né? Ok, galera, continuamos. O vídeo é um pouquinho longo, mas importante. É importante, ok? Vamos aqui. Galera, importante, tem alguns documentos que precisam ser apostilhados e traduzidos, ok? Apostilha, a etiqueta de legalização, né? E tradução por tradutor público juramentado. Essa parte eu quero me deter, porque eles pedem os antecedentes criminais do teu país de origem, apostilhados e depois da apostilha traduzida. Gente, para traduzir é com um tradutor juramentado, tradutor público juramentado. Não é com qualquer um que vai fazer uma tradução ali em Google e vai passar para ti e vai cobrar para ti por isso. Não, é com um tradutor juramentado. Nos cartórios você pode achar essas informações. Algumas vezes é melhor você ir lá no cartório e pedir essas informações. A maioria hoje trabalha de maneira online, tá? Essas aqui são algumas apostilhas, tá? Que já isso depende do seu país de origem, então já essa parte já você tem que fazer, ok? Tudo que seja apostilhado, aí você tem que fazer, ok? Tradução dos documentos para estrangeiro para o português
tem alguns documentos estrangeiros que você precisa traduzir do seu idioma natal, do seu idioma do seu país para o português. É importante, né? Muitos tradutores juramentados no Brasil podem ser contatados por meio eletrônico para prestação de serviço, mas lembre-se, você tem que procurar alguém que verdadeiramente seja um tradutor juramentado aqui no Brasil. Beleza? Pessoal, agora eu quero falar da documentação que você precisa. Já falamos alguns requisitos básicos, ok? Requisitos básicos. Outro dos requisitos básicos, muito importante, não sei se vai estar aqui, provavelmente sim. Esse aqui está no site. Eu peguei para ficar melhor. Galera, você precisa um comprovante de fala portuguesa, seja um curso, seja a conclusão de um estudo aqui no Brasil. É importante que você tenha esse certificado, porque você tem que entregar e tem que anexar ali na hora de fazer a solicitação, beleza? Eu vou fazer aqui, vamos ver, beleza. Esses aqui é a lista de documentos de naturalização ordinária para aqueles que têm filhos ou têm esposa ou esposo, cônjuge aqui no Brasil, ok? A lista da documentação está ali no site que a gente viu, né? Está por aqui no site, tá? Mas eu vou deixar o link ali na descrição para que você possa acessar. Esses aqui são, ok? A lista de documentação importante que você deve entregar. Formulário devidamente preenchido e assinado pelo requerente, dirigido à coordenação de processos migratórios e coordenação geral de política migratória. Esse formulário é preenchido automaticamente na hora de fazer a solicitação e carregar os documentos, tá? Esse formulário é preenchido lá, ok? Quando haver requerimento fundamentado de tradução ou adaptação do nome à língua portuguesa, instruídos com documentos a seguir. E isso aqui é no caso que você queira se naturalizar e colocar seu nome traduzido ou adaptado à língua portuguesa. Por exemplo, você se chama Juan, né? Em espanhol, Juan, né? E você quer ser chamado agora de João, né? Traduzido ao português. Então, esse caso aqui, você queira traduzir ao português seu nome. Cópia da carteira de registro nacional migratório, ainda que vencida, e a via original para conferência. É o RNM. Lembre-se do que a gente falou, precisa ter no mínimo 1 ano de prazo indeterminado, ok? Comprovante de situação cadastral do cadastro de pessoas físicas, né? O CPF. Se você mora aqui no Brasil, sabe o que estou falando. Certidão de antecedentes criminais emitida pela Justiça Federal, escuta bem, pela Justiça Federal e Estadual dos locais onde residiu nos últimos 4 anos. Tem Justiça Federal e Justiça Estadual, tá? É importante entender essa parte ali, porque são dois antecedentes criminais. Esse documento aqui é super fácil de tirar, é online, tá? Então é super fácil de tirar. A gente pode fazer esse aqui na hora de carregar os documentos, eu ensino, tá? É bem fácil, bem facinho. Atestados de antecedentes criminais ou documento equivalente emitido pelo país de origem. Não tem problema quanto tempo você esteja fora do Brasil, né? Fora do seu país, aqui no Brasil. Você precisa dos antecedentes criminais
do seu país de origem, legalizado e traduzido no Brasil por um tradutor público juramentado, né? É muito importante o que falava anteriormente, ok? Então, isso aqui é super importante. Antecedentes criminais legalizados pelo seu país e traduzidos, né? Agora, quando eu falo de legalizado, é apostilhado, ok? Apostilhado pela ABA, ok? Pela AIA, perdão, pela AIA. Legalizados, apostilhados e traduzidos, ok? Apostila pela ALA, pela AIA, meu Deus. Ok. Beleza. Comprovante de reabilitação nos termos de legislação vigente. Esse aqui é aquele comprovante de reabilitação de que a pessoa foi punida, pagou alguma condena e já pagou a condena, e esse é o comprovante de reabilitação, de que saiu e tudo isso. Beleza. Continuamos aqui. Comprovante de residência, que pode ser algum dos documentos previstos embaixo. Gente, esse comprovante de residência, você vai entregar o comprovante de residência atual, onde você mora atualmente, mas aqui é onde você vai comprovar o que a gente falava anteriormente, todos os anos, ou todo o tempo que você ficou, né, aqui no Brasil, ok? Todo o tempo que você ficou aqui no Brasil. É isso que se trata, tá? Então aqui eu vou pular da 8, tá vendo aqui que é 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, tá? Eu vou pular então, porque já expliquei essa parte ali na parte anterior, ok? Cópia do documento de viagem internacional, ainda que vencido, observadas as regras do Mercosul. Gente, se você é do Mercosul ou não é, você precisa do passaporte, documento de viagem, passaporte, ok? Precisa do passaporte, ainda que vencido, ok? Ainda que vencido. Em caso de Mercosul, não precisa de passaporte, precisa do documentação, do DNI, da cédula de identidade do seu país de origem, mas eu recomendo que traga seu passaporte, ou tenha seu passaporte, ok? Ainda que vencido. Certidão de casamento atualizada. Eu tinha minha certidão de casamento, né? E eu traduzo com um tradutor juramentado, e eu entreguei minha certidão de casamento, mas não aplicava. Eu entreguei porque queria comprovar que minha esposa, né? Comprovar o vínculo entre meu filho e minha esposa, né? Porém, não era tão necessário. Isso aqui é em caso que você tenha um cônjuge brasileiro, ok? Documento que comprovem união estável, beleza? Certidão de nascimento do filho brasileiro, ok? Importante. 13. Documento indicativo da capacidade de se comunicar em língua portuguesa, que pode ser feita por uns documentos previstos na portaria tal, ok? Beleza, tem vários aqui. Tem proficiência em língua portuguesa para estrangeiro obtido por meio de exame CELPE-BRAS, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, tá. Beleza? Esse aqui é uma opção. Não lembro se esse aqui é pago. De verdade não lembro. Eu vou ver. Não procurei essa informação. Mas esse aqui é um exame, ok? Eu acho que é uma taxa, alguma coisa assim. Conclusão de curso de educação superior ou pós-grado ou pós-graduação realizado em instituição educacional brasileira credenciada pelo Ministério da Educação. Se você estudou alguma carreira superior ou pós-graduação, ela serve para fazer a solicitação de naturalização, tá? Sempre que seja credenciada pelo Ministério da Educação. A aprovação de exame de ordem realizado pelo Conselho Federal de Ordem de Advogado ou a conclusão com aproveitamento satisfatório
de curso de língua portuguesa direcionado a imigrantes realizado em instituição de educação superior credenciada pelo Ministério da Educação. Então precisa esse certificado de que você se comunica em língua portuguesa, ok? Beleza. Vamos aqui. Comprovante de conclusão de ensino fundamental ou médio por meio de exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos. Caso que você não tenha terminado, né, o ensino médio ou fundamental, tem um exame, né, que você faz, e se aprovar esse exame, é possível também colocá-lo. Nomeação para cargo de professor, técnico ou cientista decorrente de aprovação em concurso promovido por alguma universidade pública brasileira, ok? Beleza. E para finalizar aqui, temos... Peraí. Temos aqui a última parte. 3. Ok, aqui. Histórico escolar ou documento equivalente que comprove a conclusão de em curso ensino fundamental, médio ou supletivo realizado em instituição de ensino brasileira reconhecida pela Secretaria de Educação competente. Diploma de curso de medicina revalidado por instituição de educação superior pública após comprovação obtida, exame nacional, revalidação de diplomas médicos, etc. Declaração conjunta de ambos cônjuges ou companheiros sobre as penas da lei a respeito da continuidade de efetiva união e convivência. Gente, como eu falei, esses são os requisitos, ok? Necessários para se naturalizar brasileiro. Naturalização brasileira, ok? Esses são os requisitos necessários para se naturalizar brasileiro, ok? São os requisitos, são a documentação. E eu vou criar outro vídeo, vou preparar outro vídeo colocando ou fazendo o passo a passo para solicitar a naturalização brasileira. Então, galera, isso é tudo por hoje, ok? Esse é o vídeo sobre os requisitos para se naturalizar brasileiros. A naturalização extraordinária ela não faz muita diferença com os requisitos que você precisa hoje, que eu mencionei aqui. Então é muito importante que você tenha, se assistiu esse vídeo, você não perdeu tempo, tem toda a maioria da documentação que eu falo aqui, você vai precisar para quando é extraordinária. É quando você tem mais tempo aqui no Brasil, 10 anos, e quer se naturalizar brasileiro. É importante que você possa ter isso em conta. Galera, e sem mais do que falar, esse foi o vídeo de hoje. Desculpe pelo comprido do vídeo, pelo longo, né? Mas é um vídeo que é muito importante. Por favor, pega, toma nota, e qualquer dúvida, por favor, deixa na caixa dos comentários que eu vou estar respondendo. Eu vou fazer questão de responder ali na caixa dos comentários, tá? Então, por favor, se inscreva no meu canal se você não é inscrito ainda, e me segue aqui no meu canal, que eu vou estar baixando muitos vídeos referentes ao viver no Brasil e entre outras coisas, ok? O próximo vídeo vai ser sobre o passo a passo para colocar ou fazer a solicitação de naturalização brasileira. Galera, sem mais do que falar, um grande abraço para todos, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.